Olá pessoal, dando continuidade à aula de propriedades físico-químicas, hoje nós vamos abordar mais dois tópicos, né? O tópico referente à solubilidade e o coeficiente de partição. Bem, então, nós havíamos dito na aula anterior que o processo de absorção de fármacos, né, principalmente como ele está no estado sólido, através da via oral, é importantíssimo a questão do estado sólido em si. A forma polimórfica, ela vai interferir na solubilidade das drogas, tá? Então, além, obviamente, da forma polimórfica, o que interfere na solubilidade? A polaridade, obviamente. Então, a gente pensando no trato gastrointestinal, onde a gente tem um meio aquoso, a gente tem, essa molécula precisa ter uma polaridade suficiente para se solubilizar no trato gastrointestinal e poder sofrer o processo de absorção. Então, às vezes, existe uma certa dificuldade com algumas moléculas do ponto de vista de solubilidade. E aí a gente precisa trabalhar um pouco com a formulação para justamente contornar essas limitações de solubilidade para que esse fármaco seja absorvido. Então a gente tem estratégias de liofilizar, né, alguns fármacos que aí eles vão sofrer uma reconstituição no momento de administrar, como a gente vê diversos antimicrobianos, né? Então, pensando, né, no trato gastrointestinal, a molécula tem que estar dispersa, ela tem que estar dissolvida para que ela seja absorvida. Então, a biodisponibilidade, com certeza, né, ela vai depender sim desse processo de solubilização. Então, aqui a gente tem um exemplo do Taxol, né, uma molécula muito complexa, né, uma molécula, um agente antineoplásico, e é uma molécula de difícil solubilidade, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? E aí é um desafio farmacotécnico trabalhar com moléculas tão difíceis, né, de solubilizar. Então, às vezes, né, é administrado uma dose maior daquele medicamento por conta da solubilidade limitada e nunca é bom você administrar uma dose muito alta. Bem, então o processo de dissolução, né, a gente tem inicialmente o soluto, né, as partículas elas estão, digamos assim, reunidas, né, através das interações intermoleculares, e quanto maior essa interação intermolecular, quanto maior afinidade uma molécula tem a outra, né, da mesma molécula, obviamente, no retículo cristalino, menos solúvel ela vai ser, né, porque ela tem uma alta afinidade. Então, é uma espécie de competição mesmo entre o soluto e o solvente. Então, as forças de interação entre o soluto, entre as moléculas do retículo cristalino, né, elas vão ter que ser menores do que a força de interação do soluto com o solvente para que aconteça o processo de solubilização. Então, se essa força for muito grande, o solvente não consegue vencer. E aí é onde a gente tem a insolubilidade ou as menores solubilidades. Então, obviamente, essa estrutura cristalina ela vai ter que se desarranjar para que ela possa o quê? Né, uma remoção do soluto, para que ela possa ser envolvida pelo solvente. Então, aqui a gente tem moléculas de solvente, onde você vai ter o quê? Uma criação de cavidade, onde ela vai acomodar esse sólido e promovendo o quê? Promovendo o processo de solubilização. Então, uma vez com a cavidade do solvente, a molécula ela é inserida e aí você observa o processo de dissolução. Então, você tem que ter uma atração entre o soluto e o solvente para que ocorra a solubilização, né? Que é o que a gente já conhece da lei de afinidade. Então, essa afinidade está muito ligada principalmente à polaridade. E aí vale aquela regrinha, semelhante dissolve semelhante. Então, compostos polares vão, obviamente, solubilizar melhor compostos polares. E compostos apolares, né, vão ser solubilizados melhor por solventes apolares, solventes mais orgânicos. E aí a gente, né, tem que pensar o seguinte: no momento que a gente administra uma forma farmacêutica sólida por via oral, você vai ter qual é o primeiro solvente de contato? É um meio aquoso. Então, o meio aquoso ele é pouco mais polar. Então, essa molécula ela tem que ter uma solubilidade razoável para que ocorra o processo de solubilização. Senão, se ela for insolúvel, muito pouco solúvel, isso pode prejudicar de maneira significativa a biodisponibilidade do fármaco.
Bem, então, né, algumas características estruturais. A atividade de fármaco, obviamente, está ligada ao mecanismo de absorção e distribuição até ele chegar ao local de ação. Então, como eu comentei com vocês na aula anterior, existe um longo trajeto que o fármaco vai percorrer, desde quando ele é administrado por via oral até ele chegar o sítio de ação. Tá? Então, a primeira etapa que a gente ainda está, que a gente não saiu nem da absorção, a gente ainda está investigando aí alguns parâmetros, alguns fatores que vão afetar a absorção, alguns parâmetros físico-químicos. Então, para que o fármaco atue, necessariamente ele precisa se dissolver e atravessar as membranas biológicas, né, até alcançar o seu sítio e desenvolver o seu mecanismo de ação. Então, a gente tem aí algumas particularidades do ponto de vista químico, né, além da solubilidade, obviamente, o grau de ionização que a gente vai discutir na última aula, né, nesse último bloco, que vai interferir de maneira significativa para a absorção do fármaco, a solubilidade, que a gente está falando aqui agora, o tamanho e a forma dessa molécula, a estereoquímica, enfim, a gente tem diversos fatores físico-químicos. Bem, e aí essa interação do soluto com o solvente, né? Então você vai ter uma área superficial, né, da molécula versus soluto, e obviamente a molécula ela pode ter uma porção hidrofílica versus hidrofóbica. Né? Então, esse equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico é que vai trazer aí uma característica para esse fármaco ter uma boa absorção. Então, eu já vou adiantando para vocês. Nem é muito bom que a gente tenha um fármaco muito polar, mas também a gente não deseja um fármaco extremamente apolar. A gente precisa aí de um equilíbrio, e a gente vai falar do parâmetro daqui a pouco, né, que é o coeficiente de partição. Então, esse é o parâmetro muito importante para a gente definir ou ter uma estimativa como é que vai ser a absorção desse fármaco. Tá? Então, as ramificações de cadeias com os grupos hidrofóbicos, o ponto de fusão e ebulição, ele também está ligado com a solubilidade, porque o ponto de ebulição, o ponto de fusão, né, é uma temperatura na qual você observa a mudança de estado físico, seja do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Então, quanto maior esse ponto de ebulição ou de fusão, mais significa que essas moléculas elas estão mais com a interação intermolecular mais forte. Então, se essa interação intermolecular ela é mais forte, a molécula com maior coesão, vocês imaginam que vai ser mais fácil ou mais difícil solubilizar? Tá? Pense aí que o solvente vai concorrer com essa interação. Então, se a gente lembrar que o solvente está concorrendo aí com o soluto, ele precisa ter maior ou uma certa afinidade com o solvente para ele, né, se desvincular ali da sua molécula, dessa interação intermolecular. Então, não deixa de ser, gente, uma competição. Tá? Então, o solvente ele tem que ser atrativo para o composto. Então, se eles não tiverem, essa atração é o que? É afinidade. Essa atração é a afinidade, né, que ele vai ter. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, né? Eu gosto de fazer essas analogias para a gente descontrair um pouco. Então, imagine que tem lá um casal, né, que está namorando há muito tempo, há 5 anos de namoro, os dois têm uma afinidade, se relacionam super bem, né? Então, para esse casal se separar, né, o concorrente, ele vai ter que ser mais atrativo, tá? Então, ele vai ter que ser mais atraente para atrair um dos pares, né, para atrair e esse casal se separar. Então, e o que vai ser, né, essa atratividade? O que vai ser o diferencial? Afinidade. Então, aí você vai ter o quê? Você vai ter o solvente, né, que é o terceiro elemento aí na relação, concorrendo com um dos pares. Então, ele vai, né, o casal só vai se separar se houver o quê? Se tiver maior afinidade, né, com o terceiro elemento. Então, esse concorrente aí, se ele tiver maior afinidade, né, e essa afinidade é o que, gente? É a solubilidade, é a questão da polaridade, tá? Um dos fatores. E aí você vai acontecer a solubilização, a separação do casal vai acontecer se o concorrente, se o solvente tiver maior interação, tá? Ou então, se a interação for muito pequena, né, esse casal ele vai ficar ali
instável, né? Então é onde a gente vê que é pouco solúvel, né? Que pode acontecer sim uma afinidade aí com o concorrente, mas não ser tão grande quanto o par, que já está formado. Tá? Então é onde a gente vê então, aquele casal que vai e volta, briga, né, separa, retorna. Então, fazer uma analogia, uma brincadeira com vocês, né, seria o quê? O amante ou a amante seria o solvente, né? E aí, a pessoa lá indecisa na relação, ela solubiliza ou solubiliza muito pouco, né? Então, esse grau aí de solubilidade vai depender muito dessa concorrência com o solvente, né? É uma brincadeira aqui à parte para a gente descontrair e a gente lembrar um pouco, né, dessa questão da solubilidade, né? Então, o ponto de fusão, né, o ponto de ebulição, é a solidez da relação, né? Então, essa relação ela é muito sólida, é uma relação que tem altíssima afinidade entre os dois indivíduos, são almas gêmeas, então eles não vão se separar. Pode vir lá o Brad Pitt, pode vir a mulher mais bonita do mundo, que eles não vão se separar, né? Agora, se essa relação não tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição muito coeso, muito alto, pode ser que a concorrência aí consiga uma brecha, né? Então, só pra gente dar uma descontraída, né? Então, vocês esquecem aí, tá gravando, né? Vocês esquecem essa brincadeira que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu, não tenho juízo, não. Bem, e aí a gente, né, tem aqui pra gente, né, fazer essa comparação, essa relação entre ponto de ebulição e solubilidade, a gente tem aqui algumas sulfas como exemplo. Tá? Então a gente percebe que a gente tem aqui a sulfadiazina, a sulfamerazina, a sulfapiridina e a sulfatiazol. E aí a solubilidade deles, né, as respectivas solubilidades em gramas por litro. Então, quanto maior aqui, gente, esse valor de gramas por litro, mais solúvel, né? Entenda. Né? Se eu consigo dissolver mais sólido no mesmo volume de líquido, significa que aquele sólido é mais solúvel do que o outro, que eu consigo dissolver uma quantidade menor, tá? Então, a gente percebe que, dentro dessa série, a sulfadiazina, ele é o solvente, ele é o soluto menos solúvel em água. A gente está falando de solubilidade em meio aquoso, tá? Ela é um valor de 0,077 gramas por litro. E, dentre esses aqui, nós temos o sulfatiazol, é o mais solúvel, né? Eu consigo solubilizar uma quantidade maior de sulfatiazol em 1 litro de água. Então, a gente percebe que aqui o valor é de 0,59 gramas por litro. Então, o que isso tem a ver com o ponto de ebulição? Foi aquilo que eu conversei com vocês. A gente observa que o composto, a sulfadiazina, dentro da série de sulfas, né, eu não posso comparar a banana com abacaxi, né? Então a gente está comparando dentro, né, de uma mesma série, né? A gente está dentro de uma mesma classe ali, de uma estrutura básica, tá? Você vai ter mudanças nos substituintes, depois a gente vai dar uma olhada na estrutura dessas moléculas. Então a gente tem a menor solubilidade da sulfadiazina, tá vendo? 0,077 gramas por litro, e maior ponto de ebulição. E aí, quando a gente vai para o extremo, o sulfadiazol, ele tem a maior solubilidade dentre essas sulfas, tá? 0,59 gramas por litro, e o menor ponto de ebulição. Então, a gente consegue entender essa relação ponto de ebulição e fusão, que é a coesão dessas moléculas, versus solubilidade. Então, quanto maior o ponto de fusão e ebulição, menos solúvel. Por quê? Porque você vai ter uma maior força de interação intermolecular para dissolver esse sólido. Então vamos seguir aqui. Bem, a gente estava aí pensando, beleza, o fármaco solubilizou no trato gastrointestinal, tá resolvido o nosso problema? Ainda não, gente, porque agora, olha só que contradição, ele vai ter que sair de um meio aquoso, passou no teste na primeira fase, e vai ter que agora atravessar, gente, uma membrana lipídica. Cara, é totalmente diferente, né? Eu saio, né, da água pro óleo, literalmente. Então é muito desafiador com o fármaco ser absorvido, porque ele vai ter que dar conta ali do meio aquoso, tem uma solubilidadezinha ali para poder dissolver no trato gastrointestinal, e vai dar de cara com uma situação oposta, ou seja, onde ele vai requerer o quê, gente? Para atravessar uma membrana lipídica, ele vai precisar
de ter ser um pouco apolar, ser um pouco lipossolúvel, senão ele não passa aqui, ele vai morrer aqui e não vai absorver, não vai ter efeito, não vai né, ser biodisponível, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo né, da ciprofloxacina. Então a cipro tá aqui, ó, ela quer passar, ela quer atravessar as membranas, tá? E aí ela vai ter que ter esses dois requisitos, ela vai precisar solubilizar primeiro aqui no trato gastrointestinal e vai ter que passar né, por aqui, né, essa travessia né, pelas membranas bilipídicas. Então muitos fármacos acabam não sendo bem sucedidos por conta dessa limitação, ele não atende aos dois requisitos. Então não adianta, como eu falei para vocês, ser um fármaco muito polar, porque pode chegar aqui e ele não passar. Mas também se ele for muito apolar, beleza, tem uma boa travessão na membrana, mas se ele nem consegue vencer a primeira etapa, que é a solubilização no trato. Então, a gente vai ver que a gente precisa de quê? De um equilíbrio entre a polaridade, né, a lipo e a hidrossolubilidade. Bem, então, as principais propriedades fisicoquímicas né, que vão alterar o perfil farmacoterapêutico, né, sem dúvida, é a lipofilicidade, que a gente vai falar do parâmetro mais importante, que é o coeficiente de partição, e o coeficiente de ionização, que a gente expressa isso em pKa, que a gente vai falar na próxima aula. Bem, então a gente, né, o principal mecanismo de passagem dessas drogas, né, eles que possuem né, uma certa lipossolubilidade é o transporte passivo. Então você vai ter um gradiente de concentração, onde vai ter que haver alguma solubilidade no meio lipídico, e isso a gente tem como caracterizar essa fármaco. Então, Angélica, como é que eu vou saber se é a molécula que eu estou sintetizando, que eu descobri, poxa, deu uma boa atividade in vitro, né? Será que ela é promissora? Se ela vai ter uma boa absorção? A gente tem como fazer essa estimativa. E a gente vai discutir isso, tanto do ponto de vista de bancada experimental, quanto do ponto de vista computacional. Então, a gente tem os programas mesmos que a gente vem trabalhando, eles também fazem esse cálculo, eles dão pra gente essa ideia. Então, o coeficiente de partição, ele é o quê? Uma partição lipídio-água. Então, a lipofilicidade é definida o coeficiente de partição de uma substância, ou seja, entre a fase aquosa e orgânica. Então, o conceito né, de coeficiente de partição é a concentração da droga na fase orgânica dividido pela concentração na fase aquosa. Então, a gente tem essa relação, vocês vão ver igual a P, tá? Que é a concentração na fase orgânica dividida pela concentração na fase aquosa. Ou seja, quanto mais lipossolúvel a droga, maior é o seu coeficiente de partição. Porque a concentração na fase orgânica, ela está no numerador, tá? E quanto menor esse coeficiente de partição, ela é mais o quê? Ela é mais hidrofílica, porque olha só, aqui no denominador quem está é a fase aquosa. Tá? Então a gente vai fazer algumas atividades, alguns exercícios para fixar bem. Isso aqui, gente, vocês têm que guardar na cabeça do DNA de vocês, esse conceito. Tá? Então aqui a gente tem o que? A distribuição né, do coeficiente de partição, né, a distribuição dele na fase orgânica pela fase aquosa. Então a gente olhando aqui pelo número de bolinhas, a gente vê que vocês acham que esse exemplo aqui, essa representação, é de um fármaco mais lipossolúvel ou hidrossolúvel? Vamos lá, alguém tem algum palpite aí? Ó? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas. Então, é basicamente o dobro, né? Então, a gente tem praticamente o dobro. Então, o coeficiente de partição aqui, gente, ele vai ser maior que 1. Então, o coeficiente de partição maior que 1, o fármaco ele é predominantemente lipossolúvel. Menor que 1, ele é mais hidrofílico. E aí a gente vamos fazer um cálculo real, né? Vamos fazer aqui uma simulação. Então, vamos supor que eu tenho 10 gramas de uma molécula. Cada grama eu estou representando aqui por uma bolinha, tá? E aí, eu vou adicionar, né? Eu tenho que adicionar, obviamente, 2 líquidos immiscíveis, uma fase aquosa e uma fase orgânica, né? Um meio aquoso e um solvente orgânico. Então, vamos supor que eu coloque aqui nesse meio 5 ml de água e também o mesmo volume, obviamente, de hexano, que é um solvente orgânico, tá?
Beleza, então a gente vai colocar no total um volume de 10 ml. Então essa solução ela vai ter uma concentração de 1 grama por ml. Tá? Já que eu tenho 10 gramas em 10 ml, isso equivale a 1 grama por ml. Beleza. E aí vai acontecer isso aqui no becker. Tá? Então eu preciso o quê? Eu preciso separar essas fases. E aí a gente tem o funil de decantação, né? Isso eu mostrando para vocês como é que a gente determina experimentalmente um coeficiente de partição, como é que faz isso na bancada. E aí eu vou pegar essa solução, vou colocar aqui no funil de separação, tá? A gente vai agitar, esperar as fases separar, tá? E aí a gente vai observar aqui em cima, né, tá a fase orgânica e aqui a fase aquosa. Então, só por essa figura, você já tem mais ou menos uma ideia se essa molécula ela é mais lipo ou hidrossolúvel? O que vocês acham? Aqui, ó, nós tínhamos 10 bolinhas dessa, tá? Dessas 10 bolinhas, dessas 10 moléculas, a gente percebe que tem 3 aqui na fase aquosa e tem 7 aqui na fase orgânica. Então, gente, esse fármaco ele é mais lipossolúvel ou hidrossolúvel? Tá? Então, pensem aí. E aí, o que a gente faz? A gente vai recolhe, né, as fases em becquerels diferentes. E aí, a gente vai fazer o quê? Né? Eu estou aqui colocando desenho, a gente precisa quantificar isso. Eu preciso saber quanto tem. Porque no olho, eu vou bater o olho e vou enxergar quantas moléculas, obviamente. Então, eu preciso de um método quantitativo, né, que eu consiga fazer uma análise quantitativa de uma das fases. Tá? Então, a fase aquosa ela acaba sendo mais fácil para você ter métodos analíticos. Então, se eu pegar essa fase aquosa e, por exemplo, fizer uma titulação, vamos supor que seja uma titulação ácido-base clássica, então fazendo a titulação eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir determinar a concentração da fase aquosa. Quanto dessas 10 moléculas migraram, quantos desses 10 gramas migraram para a fase aquosa. Então, vamos supor que eu vou lá, faço a minha quantificação e aí a gente tem o quê? A gente tem uma concentração aqui, né, de 0,3 gramas por ml. Beleza. Então, gente, pense aí. Se eu tenho 0,3 gramas na fase aquosa, quanto a gente vai ter na fase orgânica? Então, inicialmente nós tínhamos 1 grama. 1 grama por ml era o todo, tá? Era a concentração antes de realizar a partição. E aí, a gente vem. Como é que a gente vai calcular o coeficiente de partição? Então, esse cálculo a gente precisa o quê? Eu preciso da concentração na fase orgânica e na fase aquosa. A gente tem diretamente aqui a concentração da fase orgânica? Não, né? A gente só tem da fase aquosa. E aí, como é que a gente faz? Bem, a gente vai fazer um cálculo indireto para descobrir a fase orgânica e colocar na fórmula. Então, quem vai ser a fase orgânica, gente? A concentração da fase orgânica vai ser a concentração inicial, tá? Menos o que foi para a fase aquosa. Então, quem era a concentração inicial? 1 grama por ml. Quanto a gente encontrou na fase aquosa? 0,3 gramas por ml. Então, a concentração na fase orgânica ela é 0,7 gramas por ml. E agora, gente, a gente consegue calcular o coeficiente de partição? Nós já temos a concentração na fase aquosa, que ela foi determinada direto por titulação, e nós temos a concentração da fase orgânica, que a gente fez uma determinação indireta, pela diferença de concentração. Então, o coeficiente de partição, vocês vão ver frequentemente usado como P, vai ser concentração na fase orgânica, 0,7, dividido pela concentração na fase aquosa, 0,3. Aqui a gente tem um coeficiente de partição calculado de 2,33. Então, esse valor, ele é maior ou menor que 1? Tá? Então, esse fármaco, ele é mais lipo ou mais hidrossolúvel? Pense aí. Até pela representação dá pra gente ter uma ideia, né? Que ele é mais lipossolúvel. E pelo valor, gente, esse valor de P, ele é maior que 1. Então, se for o valor igual a 1, o que é que significa? Significa que
eu tenho a mesma concentração na fase orgânica e na fase aquosa, né? Eu tenho aí 50%, né? 1 sobre 1 é igual a 1, tá? 10 sobre 10 é igual a 10. Agora, se eu tenho um valor maior que 1, significa que eu vou ter uma concentração maior na fase orgânica do que na fase aquosa. E se meu coeficiente de partição for menor que 1, significa que eu vou ter maior concentração na fase aquosa em relação à fase orgânica. Vamos pegar agora o exemplo real, tá? Então aqui a gente tem um ácido mandélico, que era uma prática, né, que a gente faz no laboratório, mas a gente não vai ter como, eu vou explicar aqui para vocês como acontece, né, do ponto de vista experimental, como é que eu faço isso na bancada. Então, obviamente, eu vou ter um fármaco, eu vou ter que primeiro saber um método para realizar a quantificação dele. Então, o ácido mandélico a gente consegue quantificar por volumetria ácido-base. Então, é um antisséptico, né, utilizado em algumas formulações para peeling, né. E aí, primeiro, como é que a gente faz, né, essa prática, determinação mole e água? A gente tem uma solução, né, de ácido mandélico com uma concentração de aproximadamente 0,01 gramas por litro. Como eu vou usar uma base que está em mol por litro, eu preciso, né, saber isso daí em mol por litro, quanto é que vai estar essa solução inicial. Ou seja, eu preciso saber qual é a concentração inicial da minha solução, para depois realizar a partição e proceder aos cálculos. Então, vamos por etapa. Então, primeiro, eu preciso encontrar, né, eu tenho uma solução lá de ácido mandélico, né, onde foi dissolvido 1 grama em 100 ml, uma solução de 0,01 gramas por ml, e aí a gente, né, pega uma alíquota de 10 ml para quantificar isso em mol por litro. Então, vamos lá. A gente vai, titula, tá? A gente vai adicionar lá a fenolftaleína, né? Pode ser esse indicador, já que é uma titulação ácido-base, e utilizar uma solução de hidróxido de sódio padronizada com concentração de 0,1 até a viragem. Beleza, o que a gente fez? Eu estou primeiro quantificando, não fiz ainda a partição. Anoto o volume e vou para os cálculos. Então, vamos supor que essa solução que eu preparei, eu gastei 10 ml, tá? Eu quero saber qual é a concentração inicial dela em mol por litro. Eu utilizei o hidróxido de sódio na concentração de 0,1 mol por litro. E o volume da alíquota, o volume do ácido mandélico que eu botei aqui, né, no Erlenmeyer foi de 10 ml. Então, é simples, é uma reação com estequiometria de 1 para 1. Vocês podem usar C1V1, C2V2, que está tudo certo. Tá? Então, concentração inicial do ácido mandélico, que é o que a gente quer saber, a nossa incógnita, vezes o volume da alíquota de ácido mandélico, vai ser igual a concentração de hidróxido de sódio, vezes o volume gasto na titulação. Então, a concentração inicial de ácido mandélico vai ser 10, foi a alíquota, igual 0,1 é a concentração do do hidróxido de sódio padronizado, a base, vezes 10 foi o que gastou na titulação. Então, fazendo essa continha, nós temos uma concentração inicial do ácido mandélico de 0,1 mol por litro. Pronto, já sei a concentração inicial, é a primeira etapa. E aí, agora, a gente vem e realiza a partição. Então, a gente pega uma outra alíquota dessa solução e vai fazer a partição. Então, agora a gente vai transferir, pegar 10 ml, pega o mesmo volume para o funil de separação, né? Então, a gente vai ter o funil de separação. A gente vai colocar o ácido mandélico, tá? O ácido mandélico já está em solução aquosa. Então, aqui já é a água do meio, já é a fase aquosa, tá? E aí, você vai colocar um solvente orgânico para fazer essa extração. Nesse experimento é éter etílico. O éter etílico ele não é muito utilizado para esse tipo de procedimento, viu, gente? Assim, para essas determinações. Normalmente um octanol, ele é clorofórmio, são solventes orgânicos mais utilizados, tá? Então aqui a gente vai colocar 10 ml do ácido mandélico, tá? E 10 ml do solvente éter etílico. E aí a gente vai realizar a partição, vai, né, colocar as duas fases em contato, tá? E aí a gente vai o quê? Recolher a fase aquosa, né? Como o ácido mandélico, né, tá em solução aquosa, a água ela é mais densa do que o éter etílico, então ela vai estar aqui na parte de baixo do funil. Então a gente recolhe isso daqui bonitinho,
tá? E aí, o que eu vou fazer? Beleza, eu vou agora quantificar, vou saber quanto do ácido mandélico, né, ficou na fase aquosa. Sabendo quanto tem na fase aquosa, eu sei quanto dele foi para a fase orgânica. E aí a gente vai o quê? Vai titular com hidróxido de sódio novamente, tá? Então vamos supor que a gente titulou essa fase aquosa e gastou 5,5 ml, tá? Desculpa, o volume ali era 4 ml, tá? Então aqui tá errado, depois eu vou alterar. 4 ml, deixa eu só mudar aqui para não atrapalhar vocês. Então aqui o volume gasto beleza, vamos lá. 4 ml. Pronto. E aí a gente vem e realiza os cálculos, né? Então, volume gasto, agora na titulação, após a partição, foi de 4 ml. A concentração inicial, né? A concentração inicial do ácido mandélico, né? 0,1, tá? A concentração da base, 0,1, e o volume que foi utilizado, 10. Então, agora, nós vamos procurar o que? A concentração final, tá? Então, a concentração final da fase aquosa. Então, a concentração, isso aqui foi a inicial. Então, agora a gente vai ver uma segunda concentração após realizar a partição. Quanto sobrou de ácido mandélico na fase aquosa depois que ele passou pelo processo de extração. Então, aqui, essa concentração vai ser igual ao, né, é a mesma coisa, C1V1, C2V2. A gente vai utilizar a mesma fórmula. Vezes o volume de ácido mandélico igual a concentração de hidróxido e o volume gasto. Então, a concentração na fase aquosa vezes 10 foi quanto o quê? Quanto a gente botou aqui de ácido mandélico. 0,1 é igual a 0,1 era a concentração do hidróxido, a gente usou a mesma base, vezes o volume gasto na titulação. Então, a concentração, né, do ácido mandélico na fase aquosa foi 0,04, tá? Mols por litro. Bem, então para calcular o coeficiente de partição, o que a gente precisa? A gente precisa da concentração na fase aquosa, mas a gente também precisa da concentração da fase orgânica. Então, como é que a gente vai descobrir a concentração na fase orgânica? Eu tenho a concentração inicial, tenho a concentração após a partição, então essa diferença aí é o que está no orgânico. Então, a gente faz um cálculo indireto. Então, quem vai ser a concentração na fase orgânica? O inicial, né, que é esse valor aqui de 10, de 0,1, menos a concentração após a partição, né, que foi 0,04. Então, a gente tem 0,1 menos 0,04. Tá? Então, a concentração na fase orgânica ela é de 0,06. E agora? Agora a gente já tem tudo que a gente precisa para calcular o coeficiente de partição. Então, é só colocar na fórmula. Né? Coeficiente de partição na fase orgânica dividido pela fase aquosa, a concentração na orgânica pela concentração aquosa. Então, fazendo essa continha aqui, 0,06 dividido por 0,04, a gente tem um coeficiente de partição igual a 1,5. Então, gente, com esse valor, que conclusão vocês tiram? Vocês tiram o ácido mandélico, ele é mais lipo ou hidrossolúvel nessas condições experimentais, né? Então, ele tem maior afinidade pelo éter etílico ou pelo meio aquoso? Então, se a gente observar esse valor experimental, né, ele é maior que 1, né? Se ele é maior que 1, ele vai ter maior afinidade pelo éter etílico do que pela fase aquosa. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, esse experimento foi feito em éter etílico, que não é o ideal. Então, se vocês forem procurar na literatura valores de referência para o ácido mandélico, provavelmente a gente vai encontrar, né, isso eu já vou mostrar para vocês, valores diferentes, tá? Por quê? Porque o éter etílico não é o solvente padrão, não é o solvente padrão mais utilizado para fazer essa determinação. Então, um octanol acaba sendo um pouco mais utilizado para fazer esse tipo de determinação. Então, esse valor ele pode variar. Então, você tem que ver em quais condições experimentais que esse valor foi obtido, ou se foi via programa, né? E aí, no programa, obviamente, o programa ele vai estar já programado para simular aquilo dali em um determinado solvente. E aí, mas no final das contas, o parâmetro que a gente acaba utilizando, que a gente vai achar na literatura, é o log de P, que é justamente o valor logarítmico, uma escala logarítmica do coeficiente de partição.
Então, se a gente calcular o log de P de 1,5, vai dar um valor de 0,17, tá? Então, isso para esse coeficiente de partição, mas a gente vai ver que esse valor aqui, ele é bem diferente do que a gente vai achar na literatura, né? Provavelmente porque esse experimento foi feito em etetílico, então isso é o que a gente faz na aula prática, né? Que eu estou mostrando aqui como seria o passo a passo. E aí, né, além da parte experimental, Angélica, eu não tenho condição de fazer, né, o coeficiente de partição da molécula. Eu isolei uma quantidade muito pequena, eu sintetizei lá pouquíssimos miligramas, eu não vou desperdiçar minha substância fazendo experimento de coeficiente de partição. Não tem problema, claro que o ideal é você fazer na bancada. Mas você pode buscar esse valor nos bancos de dados, que a gente vai falar aqui, e também, gente, os programas que a gente trabalhou, o Maven, o ACD Labs, também dão cálculos, não fazem simulações. Então, primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui, né, é um programa online, que vocês podem obter não só o coeficiente de partição, mas outros parâmetros físico-químicos, é o Molespiration, tá? Então, a gente vai nessa parte aqui do Molespiration e a gente consegue encontrar esses parâmetros. Eu vou entrar aqui para vocês, né? Vamos procurar aqui o Molespiration, tá? Então, a gente entra aqui na página e aí a gente vem aqui, ó, né, nessas ferramentas, né, na web. Então, você não precisa baixar nada, tá? Você pode simplesmente fazer o cálculo online, clicando aqui no site. E aí, né, você pode desenhar, né, a estrutura, né, ou você pode colocar um smile. Ah, Angélica, é uma molécula grande, vai me dar muito trabalho, né, desenhar o smile dela. Não tem problema. Você pode vir aqui em PubChem, vamos pegar a da Cipla, só pra gente comparar. Vamos pegar a ciprofloxacina. Eu não quero desenhar a Cipla é muito grande. Você pode, né, usar aquele mecanismo do Smile. Então, Smile é atalho para tudo, gente. Depois que a gente descobre o Smile, a nossa vida fica muito mais fácil. Então, a gente vai lá, como eu já tinha mostrado para vocês, a gente vem aqui, copia o Smile dele, né? O Smile não significa sorrir, não, apesar de fazer a gente rir, né, de alegria, mas tem um outro, né, eu até comentei na aula com vocês, né, o que significa essa sigla Smile. Então, aqui, vamos pedir para ele limpar e tirar esse ácido mandélico. Vamos ver se aqui vai. Ver se ele vai calcular aqui. Ver se ele vai entender. Acabou que ficou salvo o ácido mandélico. Ah, ele entendeu aqui que é a cipro. Tá vendo? Então aqui, ó, ele deu log de P de menos 0,70. Tá? Então aqui é o valor do log de P estimado, tá? Para a ciprofloxacina. Beleza, então isso aqui o Focus Software, né, deu pra gente, tá? A gente também pode ir lá na CD Labs e ver, e aí, o que é a CD Labs, né? Se ele for tentar gerar ali pra gente. Então vamos lá na CD Labs. E aí, né, a gente vai, obviamente, ser mais esperto e vai gerar a partir do Smile. Eu não vou perder meu tempo desenhando. Então aqui eu apago a última molécula que eu desenhei, colo o Smile dele aqui e está aqui bonitinho a molécula. Beleza, então a gente vai o que? A gente vai aqui selecionar essa molécula e aí a gente vem aqui, tá vendo? Calcular o log de P. Olha que beleza. Então a gente vai dar um OK. Prontinho. Aí ele deu o valor, ó, com a margem de erro enorme, né? 0,65 com a margem de mais ou menos 1,44. Então pode ser o valor. A margem aqui realmente ela é muito grande, tá? Quando a gente compara aqui. Então aqui eu mostrei para vocês, né, fazendo com ácido mandélico. Então com ácido mandélico, né, a gente, né, desenhando aqui o ácido mandélico, vem aqui adicionar, né, calcular o log de P, e aí o ácido mandélico ele deu 0,92 positivo, com uma variação possível de 0,30 para mais ou para menos. Então uma variação bem grande, não dá essa margem aí experimental, né, porque tem a questão de você fazer solventes diferentes, tá?
O MARV, a gente também consegue fazer no MARV, tá? Então aqui tem eu simulei para vocês o coeficiente de partição do ácido mandélico também no MARV. Então aqui vem Calculations, tá? Seleciona log de P, e aí ele deu 0,90. Aqui tá vendo? Ele também deu, né? 0,92, né? A gente vai ver que está próximo para o ácido mandélico. Vamos ver a cipro, né? Vamos ver a cipro aqui no MARV. E aí, eu não vou desenhar a cipro, gente. Eu vou gerar a estrutura a partir do nome. Então, se você souber o nome em inglês, não sei se está certo, se é com I ou com Y. Pronto, olha que beleza. Então, eu tenho aqui a molécula da cipro. Eu vou selecionar e a gente vai calcular aqui o coeficiente de partição da ciprofloxacina. Tá vendo? Calculations, né? Partição, log de P. E aí ele vai, você vai dar um OK, dá OK. E aí ele vai me dar aqui, olha, o log de P dele, tá? 1, né, para espécies não iônicas, né? 1,55. Tá? Vamos ver quanto é que o Marvin deu. Vamos olhar aqui o Marvin, ou o Acedelebs, né? 0,65 com uma variação de 1,44. Vocês estão vendo que pode, né, ter uma grande variação, hora que isso deixa a gente maluco. E aqui o interessante é que, olha, ele vai mostrando o que cada grupo, cada átomo contribui para o coeficiente de partição. Então você tem o quê? Você tem uma soma, né? Então esses softwares, eles têm algoritmos. Ele vai falar, a metila contribui em tanto, a hidroxila retira, né? Baixa, reduz o coeficiente de partição. Então ele vai tendo aqui valores negativos, onde o coeficiente de partição, onde a parte da molécula é mais polar, ó, tá vendo essa parte mais vermelha? Que aí ele vai ter uma contribuição negativa para o coeficiente de partição. E em azul, a gente vai olhando que essa superfície é onde ele está dando o quê? Uma contribuição positiva. Significa que essa parte da molécula, onde está sinalizado em azul, ele aumenta o coeficiente de partição. E aí, né, a gente tem esses programas, né? Então aqui, no caso do ácido mandélico, a gente tem ali o coeficiente de partição, né, igual a 0,90. Tá? Vocês estão vendo que é diferente do que a gente calculou de 0,17. Por quê? Outro solvente, né? Então pode variar bastante. E aí ele está mostrando, ó, toda essa parte azul aqui, ele vai ter a contribuição positiva, né, que é o anel aromático. Ele vai, né, aumentar o coeficiente de partição. E essa parte vermelha, tá vendo? Que são essas hidroxilas aqui, esses oxigênios, esse grupo carbonila, ele vai ter uma contribuição negativa, ele vai reduzir aí o coeficiente de partição. Então isso tudo tem no programa, né, isso é alimentado desses dados, eles têm algoritmos, então ele faz uma estimativa. É claro que o ideal é ir para a bancada e testar, obviamente, mas isso já dá para a gente uma boa ideia do coeficiente de partição. A gente também pode ir no PubChem. PubChem também ele vai ter, tá vendo, dados computacionais, né, ali, no caso, para o ácido mandélico, o PubChem está dando o valor de 0,6, né, e dados experimentais, né, que foram realizados na bancada também, ó, de 0,62. Então, está até mais ou menos próximo, né, o que é estimado no computador com o que é feito em laboratório, em bancada. Mas, às vezes, né, esses valores podem ser divergentes. Aí, quando a gente vem para o Drug Bank, o Drug Bank também, né, dá um valor ali de mais ou menos 0,66, tá? Então, aqui, né, aquele mostrando de dois softwares, né, possíveis. Então, tudo aqui é valor simulado. Então, a gente tem aqui no ChemSpider. ChemSpider também, né? E aí, o legal do ChemSpider é que ele me diz, ó, isso aqui foi determinado experimentalmente utilizando octanol como fase orgânica e água como fase aquosa. E aí ele me dá o valor estimado aqui, ó, de 0,57, mais ou menos, 0,62, né? Então, provavelmente aqueles valores que a gente está vendo é no sistema octanol-água. E a gente fez o experimento, né, que eu mostrei aqui para vocês, num sistema heteretílico-água. Claro que o valor vai dar relativamente diferente, né? Então, só a gente entrando aqui nos sites, né? A gente viu aqui o Molspiration, que é bem legal, né? A gente entrou aqui e, né, já no PubChem, vamos lá ver no PubChem o que ele traz para Cipro. A gente vai descendo, ó.
para cipridade menos 1,1, tá? E no Drug Bank, a gente pode ir lá no Drug Bank também e ver o que o Drug Bank está dando para a gente em relação a cipro, coeficiente de partição. Então, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tem muita ferramenta aí para a gente buscar esses parâmetros. Vamos ver aqui, parâmetro físico-químico. Nossa cipro vai ter coisa demais, né? Eu quero achar coeficiente de partição. Deixa eu ver se aqui é mais rápido. Interações de identificação, cadê propriedades físico-químicas? Espectros, vamos ver aqui propriedades. Aqui, pronto. Para ser mais rápido, a gente vem aqui em propriedades físico-químicas. E aí ele está dando, né, da solubilidade log de P de menos 0,57. Então já tem uma variação maior quando a gente vai, né, para cipro. Se eu for no ChemSpider, vamos lá, no ChemSpider. Vamos lá, ciprofloxacino. Bem, vamos ver o que ele dá. O ChemSpider é bem legal, tá vendo? Você vem aqui em propriedades, tá? E aqui em propriedades, aí a gente vem aqui, tá vendo? Ó, tem ponto, né? De fusão, log de P. Eu quero saber o log de P. Então a gente vem aqui o log de P, aí ele dá o valor que é previsto, calculado pelo ACD Labs, tá? A gente tem aqui o log de P de 0,65 e aqui tem o que eu gosto desse valor aqui, quando ele é estimado no solvente octanol água, tá? Então aqui dá um valor aí em torno de 0,28, entre 0 e 0,28, né? Então a gente tem aqui algumas estimativas. Então, gente, são muitas maneiras que a gente tem de buscar essa informação do coeficiente de partição. Então, se você está desenvolvendo uma molécula, você quer saber o potencial dela como fármaco, né? Será que essa molécula vai ter uma boa absorção? Então, você pode ir pesquisando, né? Se ela não tiver isso determinado, tem os programas que pode estimar, te dar uma ideia aí do coeficiente de partição. Vamos voltar para a nossa aula, tá? Então, aqui a gente tinha visto, né, do ácido mandélico, o Drug Bank, aqui o ácido mandélico, o ChemSpider. Esse videozinho é um resumo, né, do que a gente tratou aqui com o coeficiente de partição. Eu vou rodar aqui para vocês. Se você realizar um experimento no qual você pega um funil de separação e dentro desse funil você coloca água e um solvente orgânico menos denso do que a água e immiscível, você vai observar uma separação de fases. Vamos supor agora que eu coloque dentro deste funil um composto verde. Este composto verde vai ser parcialmente solubilizado na água e parcialmente solubilizado na minha fase orgânica. Este é um fenômeno que é conhecido como particionamento e eu posso calcular o parâmetro P, no qual eu divido a concentração do meu composto, que eu estou chamando de F na minha fase orgânica, pela concentração do meu composto F na fase aquosa. E este parâmetro nos dá uma noção da extensão da lipo- ou hidrossolubilidade do nosso composto F verde. Como nós podemos observar aqui, este composto verde é mais hidrossolúvel, porque se solubiliza mais na fase aquosa. Este parâmetro P é conhecido como coeficiente de partição. Quanto maior o valor de P, maior a lipossolubilidade do composto. E quanto menor o valor de P, maior a hidrossolubilidade do composto. O coeficiente de partição, na literatura, normalmente é expresso pelo seu logaritmo, o log de P. E este parâmetro é extremamente importante dentro da química farmacêutica, porque ele nos permite inferir diversas propriedades farmacocinéticas, como a capacidade de ser absorvido, o tempo de meia-vida do fármaco, a facilidade de eliminação do fármaco, a capacidade de permear membranas e a possibilidade desse fármaco ser administrado como uma forma farmacêutica injetável intramuscular. Dessa forma, conhecer o log de P é extremamente importante no processo de desenvolvimento de fármacos. Porém, nem sempre é possível nós realizarmos esse experimento. Assim, foram desenvolvidas algumas ferramentas computacionais que nos permitem inferir o log de P a partir de alguns modelos estatísticos, o que é muito interessante, porque nós, a partir desses modelos, podemos inferir o valor de log de P para moléculas que sequer foram sintetizadas ainda.
Uma fonte bastante interessante de informações físico-químicas sobre fármacos é este site Drug Bank, cuja URL você pode observar acima. Esse site permite que nós busquemos informações a respeito de um determinado fármaco que já é utilizado na terapêutica. Existem alguns compostos bioativos nessa base de dados também. E se você procurar por log de P, você vai encontrar nessa tabela juntamente com diversas outras propriedades físico-químicas. No caso do ezetimibe, que foi o fármaco que eu resolvi pesquisar aqui. Uma outra ferramenta que é muito utilizada para o cálculo do log de P é o Marvin, que é um software que você pode baixar gratuitamente no site que você observa na URL. Mas existe uma maneira muito mais rápida de você obter esse valor. Se você googlar por log de P Online Calculator, o primeiro site que aparece para nós é o Mol Inspiration. E os responsáveis por esse site construíram um modelo estatístico que permite inferir o valor de log de P de moléculas que sequer foram sintetizadas. Clicando nesse link à esquerda e acima, você é levado para uma tela na qual você pode desenhar livremente moléculas. E clicando neste botão azul, você é levado para uma tela que te fornece o valor de log de P calculado pelo Mol Inspiration. No caso, para esta molécula hipotética que foi desenhada, 3,28. Existem diversos programas para o cálculo do valor do log de P. É importante ressaltar que todos esses sites fornecem valores estimados de log de P. E para descobrir o valor real, você vai precisar fazer o experimento. Agora, para que você escolha a melhor ferramenta para o seu caso, você precisa realmente entender como esse modelo estatístico é construído e se ele é coerente. Bem, basicamente, esse vídeo é um resumo de tudo que a gente falou até o momento do log de P. Então, vamos dar continuidade, né? Então, tudo isso a gente está discutindo, gente, pensando na travessia da bicamada lipídica, onde a gente tem um interior hidrofóbico. Tá? Então, os fármacos que apresentar maior coeficiente de partição vão ter maior afinidade pela fase orgânica. Portanto, vão atravessar com maior facilidade essas biomembranas hidrofóbicas. Então, a gente está pensando o quê? Nessa travessia, e isso tem consequências para a biodisponibilidade. Aí, como a gente já tinha comentado, quando a gente vai buscar na literatura esses parâmetros, eles normalmente são expressos em escala logarítmica, né, que é o log de P. Então, quando vocês viram que todas as bases de dados e programas que nós vimos aqui expressam não como P puramente, mas como log de P. Tá? Então, fazendo, né, um estudo de milhares de fármacos e candidatos, né, tem se medido ao longo do tempo esse parâmetro. E aí a gente vai discutir um pouco mais isso em outros tópicos da disciplina. Eles chegaram à conclusão que um composto com log de P, né, menor do que 0, né, ele é considerado muito hidrofílico para ser um candidato ao fármaco. E aí eles perceberam que boa parte dos fármacos que hoje estão no mercado, né, provavelmente eles fizeram investigação, será que existe uma faixa de log de P em comum entre esses medicamentos que estão no mercado? Porque se eles estão no mercado, porque tem uma biodisponibilidade aceitável. E aí eles perceberam que compostos com essa faixa entre 1 e 3,5, né, entre 1 até 3,5 seriam fármacos com um bom log de P. Tá? Então, maior do que isso, maior do que log de P 3.000, que equivale a P maior que 3.000, já é lipofílico demais, não vai dissolver no trato gastrointestinal. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa o quê? De um equilíbrio, tá? E a gente vai discutir isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de fármacos conhecidos, né, e dos seus respectivos logs de P. Então, percebo que é exceção os que têm valor acima de 3,5, né, com amiodarona. Então, aqui a gente tem o ácido salicílico 1,19, tá? Cafeína. Então, a gente vê que eles ficam mais ou menos nessa faixa de log de P. E, obviamente, a estrutura, né, da molécula, né, os substituintes vão, como a gente viu, interferir de maneira significativa para o coeficiente de partição daquela molécula. Então, cada grupo ele vai ter uma contribuição. A gente viu aquele mapinha ali que ele traz bonitinho do Marvin, né? O quanto cada grupo vai contribuir ali, em média, para o valor de log de P daquela estrutura completa. Então, quem são os substituintes que vão aumentar o log de P?
obviamente, substituintes, né, que são mais apolares, né? E aí a gente tem grupos alquil, auril, né? Os halogênios, por um outro motivo, os halogênios aumentam consideravelmente o log de P, tá? Então, quando você quer, por exemplo, uma grande permeação no sistema nervoso central, a gente tem que lembrar o seguinte: o sistema nervoso central, né, o fármaco, além de ter que, né, se for administrado por via oral, obviamente, além de ter que atravessar lá o epitélio intestinal e na corrente sanguínea, quando ele chega né, no sistema nervoso central, ele precisa atravessar a barreira hematocefálica. E a barreira hematocefálica, ela é extremamente hidrofóbica. Então não é fácil, não é qualquer fármaco que consegue entrar. O fármaco não pode ser muito grande, senão ele não passa. E o fármaco não pode ser muito polar, porque também ele não vai conseguir permear, é uma camada densa ali, lipofílica. Então, normalmente, anestésicos, vocês percebam que muitos anestésicos, eles contêm halogênio, né? Os anestésicos, eles precisam, muitos deles, chegar ao sistema nervoso central. Então, é muito comum utilizar a inserção de grupos halogenados para aumentar essa permeação quando você precisa de um fármaco que atua no sistema nervoso central. Tá? Só um parênteses aqui para vocês. E quem é que diminui, né, o coeficiente de partição? Fármaco, né, grupos mais polares, né, como hidroxilas, ácidos carboxílicos, carbonilas, aminas, éter. Então, é o conceito de polaridade que a gente já conhece, né, não tem nenhuma novidade aqui para vocês. Bem, então, às vezes é difícil você olhar para a molécula e dizer, essa molécula aí vai absorver bem, né? Então, você tem ali uma série, né, e aí de compostos da mesma classe, então para você classificar, ela é mais hidrofóbico, mais hidrofílico. Então a gente tem, voltando aqui, né, para aquelas sulfas que a gente falou no início da aula, né, solubilidade meia-aquoso da sulfadiazina, da sulfamerazina, da sulfapiridina e do sulfadiazol. Então a gente vê aqui que o sulfadiazol é o mais hidrossolúvel, né, porque a mesma quantidade de gramas, 1 grama, ele dissolve o quê? Num volume menor de solvente. Então ali a tabela lá, ele tinha uma relação inversa, tá? Que era fixo o volume de solvente e nós tínhamos a quantidade de soluto. Aqui a gente fixou a quantidade de solvente, ou fixou a quantidade de soluto e variou a de solvente. Então, entenda, quanto maior a quantidade de substância e menor volume de solvente eu conseguir solubilizar, eu vou ter um composto mais solúvel. E aí a gente tem a sulfadiazida. Eu preciso de 13 litros de água para solubilizar 1 grama. Enquanto que o sulfadiazol, eu preciso apenas de 1,7 litros de água para solubilizar a mesma quantidade, de 1 grama. Então, aqui a gente tem os dois extremos. O sulfadiazol, o mais hidrossolúvel, e a sulfadiazina, né, o menos hidrossolúvel. E aí a gente consegue entender olhando para essas estruturas, né? Então aqui as estruturas eu busquei no programa, no Marvin, qual seria o log de P estimado. Então a gente começa aqui a gente começa, né, olhando aqui a sulfadiazina, a sulfamerazina, tá vendo? Então a diferença desses dois, né? Aqui você vai ter um log de P maior, tá? Então aqui, a da sulfadiazina, um log de P de 0,39 e aqui a sulfamerazina, um log de P de 0,52. Por que o log de P aumentou? A molécula é idêntica aqui, ó. Aqui é a sulfa. Essa parte aqui, ela é idêntica. Elas só vão diferenciar na presença dessa metila. Então, quando acrescentou uma metila nesse anel perazínico, a gente subiu o coeficiente de partição, subiu o log de P de 0,39 para 0,52. Só com a adição de uma metila. E aqui a gente tem, né, outras moléculas, né, a sulfapiridina e o sulfadiazol com seus respectivos logs de P. E aí, só para a gente lembrar, né, dos substituintes, o comportamento em relação à água. Metilas, hidrofóbico, tá? Metoxila, ligeiramente hidrofílico, né? E aqui os hidrofílicos, grupos nitro, tá? Ácido carboxílico, grupamina, hidroxila, obviamente são os grupos mais hidrofílicos. Então, se eu preciso resolver um problema de
coeficiente de partição de uma molécula, essa molécula tem uma ótima atividade in vitro, o problema é que não absorve. E aí a primeira coisa que você vai procurar saber, bem, qual é o log de P dessa molécula, o log de P estimado. Vamos supor que está um valor muito alto. Cara, essa molécula é muito lipofílica. Quem é o substituinte que vocês vão propor para tentar, né, contornar isso na modificação? Você vai propor, vai pegar aqui um substituinte mais hidrofílico. Agora, se eu tiver o inverso, vamos supor, essa molécula ela tem uma excelente atividade in vitro, mas eu não consigo ter a atividade dela em vivo, porque ela não absorve bem, ela não passa bem pelas membranas, porque o coeficiente de partição dela é baixo, eu preciso propor um substituinte, propor um análogo que seja mais apolar. E aí eu posso optar por alguns desses grupos que sejam mais hidrofóbicos, né? Isso sim, em linhas bem gerais, né, no planejamento. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui 2 exemplos de fármacos, né? Aqui a gente tem que, olha só como o coeficiente de partição e um grupo funcional trouxe diferenças assim drásticas aqui para esses glicosídeos cardiotônicos. Então aqui a gente tem, né, são moléculas ali encontradas na digitalis purpúrea, né, a digoxina, a digigoxina. E a única diferença dessas moléculas é que aqui esse R, tá vendo? Na digoxina nós temos uma hidroxila, tá? E a digitoxina, essa hidroxila, ela, né, eu não tenho ela, que é um hidrogênio, tá? Então eu não tenho esse substituinte. Apenas isso. O restante da molécula é idêntico. E aí a gente dá uma olhada aqui nos parâmetros alguns parâmetros farmacocinéticos e físico-químicos. Então, a digoxina, aqui ele não deu em log, né? Deu só o coeficiente de partição. A digoxina, 81,5, tá? Enquanto a digitoxina, 96,5. Então, aqui a gente percebe que, tá, né, por conta dessa hidroxila, a digitoxina ela é mais lipossolúvel. A absorção no trato gastrointestinal da digoxina entre 70% a 85% e a digitoxina praticamente 100%. Cara, muito alto. E a meia-vida plasmática aqui da digoxina 38 horas e a digitoxina 144 horas. Então percebam que esse coeficiente de partição ele especificou, ele determinou um sistema utilizando clorofórmio como solvente orgânico e uma mistura de metanol à água na proporção de 16 partes de metanol para 84 partes de água, tá? Então aqui é legal porque ele deu o coeficiente de partição, mas é importante dizer não só o dado, o coeficiente de partição, mas em qual sistema ele foi determinado experimentalmente, para a gente poder ter um parâmetro comparativo. E aí vocês devem estar perguntando, mas Angélica, por que a digoxina ela é a molécula utilizada terapeuticamente, ao invés da digitoxina? Pense aí. Ela tem 100% de absorção, a digitoxina. 100% de absorção oral. Tudo que a gente quer, né? É um sonho. A meia-vida de 144 horas. Então, imagine, eu, né, não vou precisar ficar administrando isso o tempo todo, uma vez ao dia, uma vez a cada 3 dias, né? A posologia muito mais confortável para o paciente. E a gente acaba utilizando a digoxina, né? Que estranho, a digoxina que ela é utilizada, né, terapeuticamente. Então a gente tem que lembrar um detalhe, né? Que é uma exceção. Porque a gente busca desenvolver fármacos que tenham o máximo de absorção oral possível e que tenham meia-vida maior, porque tem uma comodidade posológica, aí você tem maior adesão terapêutica do paciente, aquela toda história que vocês já conhecem. E aí, né? Mas a digoxina, estranho, por que não a digitoxina? Muito melhor os parâmetros. A gente tem que lembrar, gente, da toxicidade. Né? O que vocês lembram dessa classe dos glicosídeos cardiotônicos? Né? São moléculas de baixo índice terapêutico. Né? Então, o índice terapêutico, né? Lembrando lá o quê? Quando você tem a dose efetiva, ela é próxima da dose tóxica. Então, você tem uma margem ali muito pequena. Então, você tem que ter muito cuidado para esse fármaco não exceder a dose, porque é uma molécula, né, um fármaco letal. Ela é muito perigosa, ela tem que ser administrada com bastante cautela.
Então imagina, né, se a digoxina, a gente já tem aí esse medo por ter um baixo índice terapêutico, com absorção aí de até 85%, com meia-vida de 38 horas, imagine a digitoxina. Que estrago que não ia ser, que perigo, que risco, né, de um fármaco com praticamente 100% de absorção, né, no trato gastrointestinal e com a meia-vida muito maior, de 144 horas. Eu nem sei quantos dias dá, sei lá, uma semana, tô brincando. Enfim, então, pensando no ponto de vista de segurança, né, então aqui é uma exceção, a digoxina ela foi eleita para ser o fármaco utilizado terapeuticamente, né, apesar da digitoxina ter essa grande vantagem farmacocinética, tá? Então vamos seguir. Bem, então o coeficiente de partição log de P, ele vai medir a hidrofobicidade de uma molécula como um todo, tá? Então é um dos parâmetros mais importantes, né, para estudar a permeação de fármaco, que a gente vai ver lá mais na frente nos estudos de relação estrutividade. E aí, um pesquisador chamado Rush, ele resolveu calcular a contribuição de cada substituinte em uma série análoga. Será que a metila contribui em quanto para a hidrofobicidade, para o coeficiente de partição? E um grupo hidroxila, quanto ele contribui negativamente? Então ele começou a fazer, né, esses cálculos experimentalmente. E para chegar a uma ideia de quanto quantitativamente, né, cada grupinho ali está contribuindo, qual é a contribuição, qual é a parcela de contribuição de cada um deles para a estrutura como um todo. Então isso é o que foi chamado de constante de Rush. Então, você vai ter, né, já lembra lá que o coeficiente de partição é o que? A concentração na fase orgânica dividido pela fase aquosa. Beleza. E aí, claro, preferencialmente para esses estudos, né, se emprega um octanol como solvente orgânico, né, porque um octanol, lembra lá, ele tem uma cabeça hidrofílica, que é uma hidroxila, e uma cauda com uma cadeia carbônica de 8 átomos de carbono. Então, gente, isso lembra o quê? Isso lembra a nossa, né, eu vou colocar aqui um desenho, a nossa bicamada lipídica. Então, se a gente for pegar aqui um octanol, deixa eu ver se eu consigo gerar a estrutura. Eu posso desenhar aqui, que eu tô com preguiça. Vamos ir aqui nos templates, né? Cadê? Então, olha lá. Isso aqui não é muito familiar com o octanol? Tá? Então, eu vou desenhar aqui, porque aqui eu vou com o nome. Então, aqui eu pego uns atalhos para ser rápido. Structure, né? Usando aqui os programinhas, né? Cadê? Gerar. Não. Deixa eu ver se eu quero gerar aqui um octanol, que eu não quero desenhar ele. Aqui eu tenho que estar nessa outra parte aqui. Estou procurando aqui a molécula de um octanol. Name to structure. Octanol. Import. Vocês já vão vendo aqui os atalhos. Beleza. Aí eu copio ele aqui. Não, eu só quero copiar. E aí a gente vem aqui. Edit Paste. Olha lá, não lembra, né? Aqui a gente tem uma cabeça hidrofílica. Olha aqui a cabeça hidrofílica do octanol. E uma cauda hidrofóbica. E aqui a cauda hidrofóbica do octanol. Então, por esse motivo, né? É como se a gente formasse uma micela. Eu vou colocar aqui vários dele aqui, ó. Consigo arrastar ele para cá, tá? Então aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo uma micela, gente. Olha que interessante, tá? Então, a gente tem o quê? A gente está formando uma cadeia, né? A gente está tentando, por isso com um octanol, ó, um octanol,
né? É isso aqui que a gente está simulando. A cadeia, né? A cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Então, a gente tem aí essa semelhança. Então, por isso que um octanol, ele é o solvente orgânico predileto para se fazer, né, essa simulação, né, o que tenta chegar mais próximo. Então, muitos dos estudos ele é feito com octanol e tampão fosfato, né, às vezes utiliza também, porque a gente não tem água no estômago, né, a gente tem ali um meio, ou vai ser um meio ácido, ou vai ser um meio mais alcalino. Então, o tampão fosfato, ele que simula mais o intestino, né, e se fosse utilizar um ácido, um meio um pouco mais acidificado, estaria simulando o estômago. Aí você vai ver, né, se essa fármaca vai ser melhor absorvida no intestino, o estômago, isso a gente vai discutir bem na próxima aula, tá? Então, aqui um octanol e o tampão fosfato. Então, isso aqui é o sistema mais próximo, né, do fisiológico, digamos assim, o que a gente pode mimetizar numa bancada. E aí, o que Rush fez? Ele, né, começou a fazer dados experimentais, ele pegou um anel benzênico, né, de substituído, e começou a brincar. Vamos ver o coeficiente de partição se eu botar um grupo nitro. Então, botando um grupo nitro, ele percebeu que baixou em 0,28 o log de P. E se eu botar um flúor, aumentou 0,14. Se eu botar um cloro, aumentou 0,71. Se eu colocar né, no caso, o hidrogênio é o que a gente utiliza como valor zero de referência, que é um não substituído. E aí, se eu botar uma metila, aumentou 0,56, tá? E assim sucessivamente. Então, Rush, ele chegou a essa conclusão, né? A gente vai demonstrar aqui. E aí ele conseguiu ver quanto, né, essa constante de Rush vai ser essa diferença do log de P do fármaco substituído menos o fármaco anterior antes de realizar a substituição. Vamos ver isso com mais calma. Então, vamos supor, tem aqui um benzeno, tá? Aí eu usei os programinhas para a gente brincar bastante, explorar. Então, aqui é o benzeno. E aí, eu fui lá, calculei no Marvin quanto seria o log de P do benzeno. 1,97, né? Por que eu coloco hidrogênio aqui? Porque todos esses carbonos, você vai ter um hidrogênio, ou seja, é uma molécula não substituída, é só um anel aromático. Beleza, aí eu simulei e todos têm uma contribuição, tá vendo, de 0,33, né? Cada grupo desse para o coeficiente de partição final da molécula. E aí, vamos supor, eu coloquei uma metila e fiz a simulação. E agora com a metila? Será que vai, né? Claro, a gente vai esperar que vai aumentar, porque é um grupo lipofílico. E aí, esse coeficiente de partição, ele saiu de 1,97 para 2,95. Aí a gente está vendo aqui a contribuição, né, de cada substituinte. Então, ele tá tipo um mapa. Beleza. Então, qual foi a vaquinha aí? Vamos supor que a gente está fazendo uma vaquinha para o log de P. Então, nessa vaquinha aí, quanto foi que a metila contribuiu? Quanto foi que ela deu nessa vaquinha para aumentar o log de P, né? Vamos brincar aqui um pouco para descontrair. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma subtração, né, do log de P final, né, da molécula com a metila, menos o log de P inicial. Então, nessa vaquinha, né, brincando, vocês não vão botar na prova vaquinha, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só pra gente descontrair e lembrar disso. Então, a diferença foi de 0,98. Então, nessa simulação aqui no Marvin, né, para essa molécula, a metila contribuiu, deu uma vaquinha, ela foi bem generosa aí, né? Deu uma contribuição aí de 0,98 centavos. Vamos supor que o valor final seja R$ 2,95, tá? Então, fazer essa brincadeira. Então, ela contribuiu em 0,98. E o que Rush fez? Ele começou a fazer isso experimentalmente, vendo quanto cada substituinte vai contribuir aí nessa vaquinha para você ter o valor final do log de P. Mas e se a gente colocar, né, então aqui a contribuição da metila para essa estrutura, fazendo um cálculo estimado no Marvin, foi de 0 mais, né, 0,98. Então, ele ajudou. Agora, se eu colocar um grupo polar, um grupo hidrofóbico, né, um grupo hidrofílico, o que vai acontecer? Então, vamos supor que eu coloque um grupo amina. O grupo amina, a gente sabe, né, que ele vai ser um pouquinho mais polar, então ele vai atrapalhar, né, ele vai contribuir de maneira negativa, ele vai tirar esse saldo aí do log de P, né, ele não vai ajudar muito a gente. E aí, o log de P simulado no Marvin, ao inserir o grupo amina,
ele baixou para 1,14. Então saiu de 1,97 para 1,14. Então ele deu contribuição o quê? Negativa, ele tomou emprestado. Né? Então ele não ajudou. Essa vaquinha aí, ele, né, bagunçou aí o sistema. Tá? Aqui ele está dando uma contribuição parcial dos grupos, né? Tá vendo? Ele vai colocando aqui esse mapinha. E aí a contribuição dele, no final das contas, ele deu um saldo negativo aí, né? Ele tomou 0,83. Então vai ser o que? O log de P do composto substituído, por isso que pode dar esse valor negativo, menos o log de P do composto não substituído. E aí a gente vai ter um saldo negativo aí de menos 0,83. Então a contribuição da amina para o log de P é de menos 0,83. Então vocês podem brincar à vontade aí no Arvint. Eu vou passar bastante exercício para vocês fazerem nos programas. Tá? Bem, então a gente finaliza, né, essa parte. Essa aula já foi bem grande, foi acima, além do tempo que eu estava esperando. E a gente continua na próxima aula falando agora da ionização. E aí a gente fecha esse conteúdo, tá, pessoal?